Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título A Parábola dos Talentos, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 ao 30. O texto bíblico diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e desconfiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O texto bíblico base para esta mensagem se encontra no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus, em seus ensinos, faz comparações a respeito do reino de Deus, utilizando parábolas. Após ensinar a respeito da parábola das 10 virgens, Jesus comparou o reino de Deus a um homem muito rico que um dia decidiu se ausentar de seu país. Antes de partir, chamou os seus servos a fim de confiar-lhes os seus bens. O texto relata que 3 servos foram chamados e que cada um recebeu determinado valor em talentos. O primeiro recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 talentos e o terceiro recebeu 1 talento. Naquela época, 1 talento era equivalente a 6.000 denários. 1 denário era o valor que o trabalhador recebia por um dia de trabalho. Dessa forma, 1 talento corresponderia ao valor de 6.000 dias de trabalho. O primeiro servo, o que recebeu 5 talentos, recebeu o equivalente a 30.000 dias de trabalho, o que corresponderia a aproximadamente 82 anos de trabalho. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, recebeu o que corresponderia a 12.000 dias de trabalho, ou seja, quase 33 anos de trabalho. O terceiro servo, que recebeu 1 talento, recebeu o equivalente a 6.000 dias de trabalho, o que corresponderia a aproximadamente 16 anos e meio de trabalho.
Diante disso, podemos ver que o valor de toda essa riqueza que esse senhor depositou nas mãos de seus empregados demonstrava a confiança que neles fora depositada. É interessante observarmos que o texto destaca claramente que o Senhor confiou os talentos aos seus servos de acordo com a capacidade de cada um. Isso mostra como aquele Senhor conhecia muito bem a cada um de seus servos. Por causa disso, ele não exigiu de um servo mais do que ele poderia produzir, mais do que ele poderia prestar contas. Depois que o Senhor daqueles servos partiu, o texto bíblico relata que o primeiro saiu para negociar os 5 talentos que lhe fora confiado e ganhou outros 5 talentos. Da mesma forma, o servo que recebera 2 talentos saiu para negociar e ganhou outros 2 talentos. No entanto, o terceiro servo, aquele que ganhou 1 talento, em vez de sair para negociar ou até mesmo levar o seu talento ao banqueiro para depois resgatá-lo com juros, simplesmente abriu uma cova e o escondeu no chão. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e ajustou contas com eles. Aquele que negociou 5 talentos entregou ao seu senhor mais 5 talentos. O que negociou 2 talentos entregou ao seu senhor mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, após desenterrá-lo, o entregou ao seu senhor. Interessante como esse servo demonstra conhecer bem quem era o seu senhor, pois a respeito dele disse que era homem severo, que ceifa onde não semeou, que ajunta onde não espalhou. Mesmo sabendo que o seu senhor seria exigente, ele não se dedicou e não se preocupou em agradá-lo, mas optou por uma atitude de conforto, uma atitude de desinteresse pelas coisas de seu senhor, e assim não se dedicou em multiplicar o talento que recebera. Na prestação das contas, os servos que negociaram seus talentos foram elogiados e recompensados pelo Senhor, mas o servo que assim não o fez foi considerado inútil e negligente. Ele recebeu severa punição. O Senhor não aceitou as justificativas daquele servo, porque ele sabia que ele teria condições de administrar, ainda que fosse 1 talento, mas ele não o fez, sendo desinteressado e negligente para com os negócios do seu Senhor. Ainda que ele tivesse recebido apenas 1 talento, conforme vimos, era coisa de grande valor, pois corresponderia a 6.000 dias de trabalho. Aquele senhor, sabendo que voltaria muito tempo depois, considerou justo cobrar de cada um de seus servos, pois a todos fora dado tempo suficiente para administrar com fidelidade e dedicação os talentos que foram recebidos. Conforme já mencionado, aquele senhor confiou a cada um de seus servos de acordo com a sua capacidade, e ele não cobrou de nenhum deles mais do que poderia realizar. Fazendo assim, demonstrou justiça e retidão em sua cobrança. Essa mensagem permite que façamos uma importante aplicação em nossas vidas. Assim como aquele senhor confiou seus talentos aos seus servos, assim também o Senhor Jesus nos tem confiado talentos para serem usados e administrados em sua obra. E quando usamos os talentos na obra de Deus, estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. É importante entendermos que assim como aquele senhor pediu contas dos talentos aos seus servos, assim também haverá um dia no qual o Senhor Jesus pedirá contas de como estamos administrando os nossos talentos, os talentos que Ele nos confiou. É importante nós nos atentarmos para que não nos apresentemos diante do Senhor Jesus com as mãos vazias.
Ainda que apresentemos justificativas, certamente elas não serão aceitas, assim como aquele senhor não aceitou as justificativas de seu servo. Jesus não vai exigir de nós mais do que podemos fazer. No entanto, ele não aceitará desculpas se nós nos apresentarmos diante dele com as mãos vazias. Deus espera que administremos e multipliquemos os nossos talentos em favor de sua obra. Deus nos tem chamado para cumprir uma missão, e para que a possamos cumprir, Ele tem nos dado talentos. Cada um de nós recebeu talentos que precisam ser administrados na obra do Senhor. Quais são os talentos que o Senhor te deu? Você tem enterrado os seus talentos? Como já foi mencionado, se nós estivermos com os nossos talentos enterrados, precisamos entender que estamos em falta com o Senhor Jesus. Deus nos tem dado o talento da oração, o talento da adoração, o talento do louvor, o talento do serviço, o talento da dedicação em sua obra, o talento do evangelismo, o talento do bom testemunho, o talento da obediência à sua palavra, o talento de ganhar almas para Jesus. Quantos talentos nós temos recebido do Senhor? Precisamos refletir seriamente a respeito de como estamos administrando esses talentos. É necessário que nós tenhamos cuidado para que nós não sejamos negligentes para com os talentos que o Senhor nos confiou. Para concluir a mensagem, é necessário que façamos uma séria reflexão de como está a nossa vida espiritual. Será que nós temos tido uma vida de compromisso com o Senhor? Será que temos tido uma vida de fidelidade ao Senhor? Será que estamos preparados para prestar contas dos talentos que Deus nos tem confiado? Será que nós vamos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias? Será que eu tenho sido fiel ao chamado de Deus na minha vida? Que cada um possa fazer uma séria reflexão a respeito de sua vida espiritual e, se for necessário, que façamos urgentemente um concerto com o Senhor, tomando a decisão de cumprir cabalmente o ministério que Ele colocou em nossas mãos, e assim poderemos contribuir para o crescimento de sua obra. Não podemos e não devemos ser negligentes a respeito dos talentos que o Senhor nos confiou. Que possamos ser fiéis ao Senhor, pois Ele nos confiou talentos para que nós possamos produzir fruto, e fruto que permaneça para a vida eterna. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus, e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.